Nossa, Senhor Jesus abençoe você que está vendo o vídeo aqui. Um abraço muito querido, sua família, né? Nós todos. Pessoal, canal Professor Miguel Química, inscreva aí, dá uma força para o canal crescer, seus contatos, passa aí, por favor. Bem, turma, a gente já fez aqui no canal polímero de adição, né? Poliadição parte um. Agora vamos fazer poliadição parte 2, onde a gente vai fazer mais alguns exercícios aqui, ok? Vamos fazer uma revisão aqui da parte um, pessoal, só para você dar uma lembrada, vai? Você que não viu, por exemplo, a parte um, né? Aí é o eteno, né? Aí você vai ter aqui um peróxido, né? Como é que é de radical orgânico, o peróxido de benzoíla, por exemplo. Uma dose de energia quebra a ligação e você vai ter dois radicais livres, né? Cada um fica com o seu elétron, né? Radical livre é uma espécie, é um grupo de átomos, ou o átomo com elétron desemparelhado. Onde que ele vai achar esse elétron, pessoal? Exatamente no ponto mais reativo da molécula, que é a ligação π, ó. A ligação π se abre, emparelha um elétron e faz uma ligação, certo? Aí forma um radical livre maior, que vai se abrindo, a ligação π, e vai se unindo com outros monômeros para formar um polímero, tá certo? Essa é a ideia, tá joia? E a cadeia vai crescendo, 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 tá joia? Bora? Bom, pessoal, trabalhando um pouco os conceitos, a gente trabalhou na parte um, né? Vamos lá? Tá certo? Vai lá. N monômeros formam um polímero de adição ou de condensação. Monômero dá polímero de adição entre dois carbonos em saturação. Monômero dá polímero de condensação, saída de água, desidratação. Bom, turma, vamos lá? Então é o seguinte, a gente falou na parte um. Sempre que você tiver aqui o eteno ou etileno, né, pessoal? Se tiver a dupla ligação entre carbonos aqui, você vai cair sempre numa disposição triangular, tá? Uma disposição de um triângulo, beleza? Por isso que a geometria é triangular plana, tá? E a hibridização é sp2, viu, pessoal? Porque a dupla é contada como uma nuvem em volta do carbono aqui outra nuvem, outra nuvem. Três nuvens de elétrons, então tem que dar três. sp2, S1 com 2 do P, 1 mais 2, 3. Então, hibridização é sp2 aí para te ajudar, tá? Se fosse quatro átomos ligados, quatro espécies ligadas, era sp3, quatro nuvens sp3 para dar 4. Se for só dois, ligação tripla, né? Você vai ter uma nuvem, uma de um lado, outra de outro. Então, SP, 1 mais 1, 2. Qualquer coisa dá uma voltada nessa parte. Então, tá aí a ligação π, né, pessoal? Nossa famosa ligação π. Lembrar que a ligação π são elétrons mais distantes do núcleo, né, pessoal? A ligação sigma é frontal, a ligação π são elétrons mais distantes do núcleo, por isso que é mais facilmente atacada por um reagente, por um radical livre, né? Por um radical livre, ou por um reagente eletrófilo qualquer, né? Que é amigo de elétrons, tá certo? Em reações orgânicas, tá? Que a gente já viu para trás aqui, tá? Olha lá, a cisão, né? A ruptura da ligação π, essa ligação π, os elétrons faz assim, se abre, ó, né? E aí vai unindo as partes, vai unindo esse monômero com outro, com outro, com outro, e a cadeia vai crescendo, crescendo e crescendo, né? Olha o GIF aí, tá certo? Para você ver, crédito aí, né, para o pessoal, né? A ligação dupla, né? Beleza? Você percebe que é plano, né, pessoal? Triangular plano, né? Ótimo, vamos lá. Então, aqui nós temos aí, né, pessoal, a formação de radical livre, né? É um grupo, é um átomo, um grupo de átomos com elétrons sem par. Então, a ligação π se abre, como eu falei, e essas partes vão se unindo, né? Que a gente chama de monômeros aí, né? N monômero forma um polímero, né? Na presença de aquecimento, temperatura, né? Pressão catalisador, para acelerar a reação. Aí, para você ver, vai unindo as partes, vai unindo, unindo, unindo. A cadeia vai crescendo, crescendo e crescendo. A gente já falou disso na primeira parte, estou revisando aqui agora, tá bom? Então, esse N é o grau de polimerização, né? Em polímeros comerciais é em torno de 750, né? Então é bem grande, né? Tá bom? E reações das extremidades aqui, pessoal, ó, com impurezas, água, por exemplo, né? Vai impedir a continuidade da polimerização, né? Você para onde o cliente quer, né? Tá certo? Você é o fabricante, para onde o cliente vai querer. Que tipo de plástico? É um polietileno de alta densidade, de baixa densidade, assim por diante. Beleza? Bom, turma, então aqui nós temos aí agora falar dos dienos nessa segunda parte, né? Onde vamos ter duas duplas ligações, né? Tá certo? Porque nós temos aí, né, a borracha natural, né, pessoal? Né, olha para você ver, belezinha. Nós temos, ela é rica em isopreno, né? O isopreno. Vamos ver o que é o isopreno. Já vai dar estrutura aqui para nós, né? Então tem aqui um texto aqui, que eu não vou ler todo para vocês, você pode pausar o vídeo e ler aí, né, pessoal? Né? Então vamos entender o que é conjugada. Conjugada é alternada. É simples, dupla, tripla, né? Alternada, sim, tá certo? Então aqui tá as colocações, né? Vamos ver a equação química aqui que foi dada, né? Para a gente ver. Tá certo? A equação química foi dada aqui, ó. Tá vendo? Você tem duas duplas ligações, né? Uma no carbono 1, 2, outra no carbono 3, tá? E aqui um grupo metil aqui do lado, ó. Por isso que é 2 metil, né? 1, 2, 2 metil, 1, 3,
butadieno. Por que que é adieno? Porque é ocadieno, né? Tá certo? 2-metil-1,3-butadieno ou 2-metil-buta-1,3-dieno, tá certo? E já seria o suficiente para resolver o exercício aqui, né? Porque nós temos aqui que o isopreno é 2-metil-1,3-butadieno. Isso aqui é uma nomenclatura um pouco antiga, viu, pessoal? Porque esse 1,3 aparece aqui depois, como eu fiz aqui, tá bom? Mas eu queria explicar para vocês aqui essa conjugação, essa alternância, né? De simples, dupla, assim por diante, que vai dar o fenômeno da ressonância. Isso é muito importante aqui para nós, tá certo? Deixa eu achar o laser aqui. Opa, não estou achando o laser aqui, pessoal. Achei, vamos lá. Então, essa dupla ligação é muito importante aqui para você entender essa polimerização, viu, pessoal? Tá? Chama de íons conjugados aí. Então, o que acontece é o seguinte, você tem duas duplas, ó, dupla, simples, dupla. Então, isso gera o fenômeno da ressonância. Então, os elétrons π, eles começam a fazer ressonância, se movimentar, se deslocalizar sobre as ligações sigma. Tipo assim, ó. Então, o elétron que é de ligação π pula para cá. O outro aqui pula para cá e forma uma dupla aqui no meio, como aqui, ó. Ah, professor, e o outro elétrico sobrou de cá ou de cá? Se abre, ó, se abre aqui na cadeia para ver a polimerização, para a cadeia crescer, percebeu? Então é isso daí. E quando ela endurece, né? Quando fornece o poliisopreno, né, pessoal? Que é a borracha natural, né? Tá certo? Aqui, ó, nos rolos, né? Beleza? Bom, creio que não é feito assim mais, era muito manual, né? Deve ter máquinas para isso, né? Bom, então vamos lá, pessoal. Olha o exercício aqui para você dar uma aquecida, ó. Então vai lá, o Prêmio Nobel, tá, da Química 2000 devido à descoberta do desenvolvimento de polímeros condutores, né, pessoal? Tá? E esses materiais têm aplicação em novos dispositivos eletroluminescentes, os LEDs, né? Células fotovoltaicas, etc. Então, o polímero como propriedade-chave aí, condutor, é aquele que tem ligações duplas conjugadas ao longo da cadeia principal do polímero, tá, pessoal? Então, olha lá, essa informação, né? Ao longo da cadeia principal, né? Então não vale a ramificação aqui. Então você tem que olhar com calma, né, pessoal? Se você olhar, você vai ter que ver essa conjugação que eu falei, né? De simples, dupla, simples, né? Tá certo? Aqui você tem, por exemplo, aqui, ó, simples, ó, dupla, simples, percebeu? Aqui eu também tenho, professor. Não, mas aqui tem simples, dupla, simples, não acabou ainda, ó, simples. Percebeu? Então não conjugou, né? Aqui piorou, nem tem dupla, né? Aqui também nem tem dupla na principal, e aqui também não deu, né? Ó, simples, simples já não deu, né? Ó, simples, dupla, simples, mas tem simples aqui, né? Ó, se você contar simples, simples, né, não dá certo, tá bom? Deu para entender a conjugação, como é que funciona? Ó, simples, dupla, simples, ó, simples, dupla, simples, tá joia? Então isso aí provoca o fenômeno, né? É o fenômeno da conjugação, duplas conjugadas, quando você tem duas, né? É tipo assim, uma saltou para o meio, ó. Você tinha, por exemplo, uma dupla de cá, uma dupla de cá. Um elétron salta para cá, outro para cá, forma uma dupla no meio, tá certo? E a ligação se abre, tá joia? Então, é o fenômeno aí das duplas conjugadas, né? Que eu mostrei aqui no caso anterior. Volta aqui só mais uma vez, olha lá para você ver, ó. Então, era assim, aí um elétron veio para cá, outro veio para cá, formou uma dupla no meio e abriu a cadeia. Tipo aqui, ó, né? Então, tinha dupla aqui e aqui, né? Então, um elétron pulou para cá, o outro pulou para cá, formou uma dupla no meio. E o outro elétron que sobrou de cá e de lá abriu a cadeia. Então, estava conjugado antes, né? Se você fizer isso aqui, não vai dar certo, ó, né? Se você fizer isso aqui, não vai dar certo, ó, tá vendo? Ó, né? Tenta fazer aqui, ó. Você vai ter simples, simples aqui, ó. Tá bom? Acho que deu para entender, né, pessoal? Então, tá aí, as duplas conjugadas são alternadas, né? Então, capaz de permitir a condutividade elétrica. Combinado? Vamos prosseguir? Bom, turma, então tá aí, né? Vamos prosseguir na nossa vulcanização da borracha, né? Que consiste em adicionar aí, né, uma quantidade de enxofre, né, pessoal? Com catalisador óxido de chumbo, para dar uma dureza a mais, né? Como a ebonite, por exemplo, se você colocar uma quantidade maior de enxofre, né? Aí você dá uma sola mais dura, né, dá uma borracha mais dura, resistente para a sola de sapato, assim por diante, beleza? Bom, então aí, né? Então, após várias tentativas, né, de produzir uma borracha de qualidade melhor, Goodyear, né, tá certo? A borracha natural e enxofre caiu numa chapa quente, segundo a literatura, né? E essa mistura não fundiu e tornou mais dura, né? Então, foi mais ou menos assim, o nosso Goodyear, beleza? Bom, turma, tem o britânico Thomas Hancock, né? Que ele reivindicava a mesma patente, né? E obteve uma britânica, viu, pessoal? Tá? Ele foi inventor do elástico, da indústria inglesa da borracha, né? Tá certo? Assim por diante, né? E nosso querido Goodyear, né? Lá do estadunidense, né? Passou o resto da vida brigando na justiça sem êxito aí. Segundo a literatura, morreu na miséria aí, né? Então, você vê melhor isso aí, se é verdade, né? Mas creio que sim, né? Bom, turma, então tá aqui a vulcanização, né? Consiste em aquecer a borracha, né? Aquecer a borracha que foi polimerizada, né? Então, a borracha natural
polimeriza, forma o poliisopreno, que já é o poliisopreno, a borracha natural polimerizada, beleza? Aí, ó, você vai ter o fenômeno da ressonância aqui, né, pessoal? Fenômeno da conjugação, né? Era dupla, ó, era dupla, simples, dupla. Aí um elétron pulou para cá, outro pulou para cá, formou dupla aqui, e o elétron aqui se abriu para a cadeia crescer, percebeu? Então isso chama conjugação, né? Então era dupla, simples, dupla, percebeu? Só de olhar aqui, tá bem? Vai desenvolvendo esse olhar, né, químico aí, tá bom? Na presença de enxofre, que é uma molécula cíclica, né, S8, né? Tá certo? Aí vai formar uma cadeia maior com pontes de enxofre, ó. Tá certo? Pontes de enxofre interligando elas, né? Então os pneus são uma mistura de borracha natural com sintética, tá bem? Então, olha aí, ó, né? Então, você tem as pontes de enxofre aqui, ó, né? Essas pontes de enxofre, elas vão alinhar as cadeias, né? Tá certo? Aí o material, quando ele é tensionado, né? Quando ele é tensionado, ele não se deforma, né? Se ele é tensionado, ele não se deforma, tá joia? Devido a essas pontes de enxofre formadas aqui que alinham as cadeias da borracha vulcanizada, beleza? Bom, turma, falando um pouquinho aqui de homopolímero e copolímero. Homo quer dizer igual, formato de monômeros iguais, e copolímero de monômeros diferentes. Então, o neopreno aqui, que é essa borracha aqui de mangueiras de posto, ó, tá certo? É um tipo de homopolímero, né? E já esses pneus de Fórmula 1, a borracha Buna, N, né? Tá certo? Esse pneus aí é formado por monômeros diferentes, é um copolímero, tá? Vamos falar um pouquinho disso aqui, combinado? Tranquilo? Vamos lá? Beleza, então tá aqui. Então vamos montar um homopolímero, né? Então tá aqui no texto, né, pessoal? É o butadieno, né? 1, 2, 3, ó. 1, 3. 2, 3. 1, 3, butadieno, né? Então, ó, 4 carbonos, carbono 2, ó, 1, 2, 3. Então, 1, 3, butadieno, cloro no carbono 2, tá certo? Então você tem um monômero aí, e vai polimerizar, né? Então, ó, mais uma vez, gente, ó, de novo, ó, duplas conjugadas, alternadas, dupla, simples, dupla, percebeu? Então, a dupla sofre ressonância para cá, pula o elétron para cá, o outro pula para cá, forma a dupla no meio. E os elétrons que sobraram vai abrir a cadeia nas laterais assim, ó. Olha lá para você ver. E vai se unindo as partes, ó, se unindo as partes, se unindo e a cadeia vai crescendo, crescendo, crescendo. Então, esse aqui é um homopolímero, formado de monômeros iguais, beleza? Aí, vamos falar aqui agora de um copolímero, né? Que é a borracha de pneu de carro de Fórmula 1 aí, né, pessoal? Tá? Tem vários nomes aqui, ela, né? Tá aqui, ó, tá escrito, ó, tá bom? E aí você tem aqui esse monômero e esse monômero. E aqui ocorre a mesma coisa. O elétron dessa dupla pula para cá, da ligação π, pula para cá, forma uma dupla no meio. E se abre a cadeia. Então, abre um elétron aqui, outro elétron aqui. Aqui é a mesma coisa, ó. O elétron pula para cá, se abre, para cá se abre. E vai se unindo, né? Vai se unindo monômeros diferentes, né? Vai se unindo monômeros diferentes, para formar o copolímero, tá certo? Beleza? Tranquilo? Bora? Qualquer coisa você pausa o vídeo aí. Bom, pessoal, chegamos a um exercício muito interessante aqui, tá? Da FUVEST, tá? Então, o exercício, pessoal, ele fala aqui para observar o quadro aí, né? Os círculos brancos, né, representam espécie química, molécula ou íon molecular. E os círculos coloridos, outra, né? Tá aqui, ó. Os brancos e os coloridos, cada um representa um, né? E aqui você tem um quadro já deles, de uma semipolimerização, né? Tá certo? E aqui o quadro do polímero aqui. Aí falou, ó, combustão de hidrocarboneto com oxigênio em fase gasosa. Isso aqui, ó, tá? Você representa, né? Combustão de um hidrocarboneto em fase gasosa. Bom, pessoal, você não tem CO2 aqui, né? CO2. Fala, Miguel, eu posso até interpretar isso aqui como água, interpretar, né? Mas você não tem, né, gás carbônico. Você teria que ter, por exemplo, né, um ligado com dois, né? Você fala, como é que está ligado com dois, né? Mas se você interpreta isso como gás carbônico, é meio complicado, né? Mas e a água? Como é que você representaria isso aqui, a água, essa branquinho, branquinho? Então não dá para representar, tá certo? Então falso que não há formação de gás carbônico nem água aí, né? Se formou um polímero, né, pessoal? Vamos lá. Formação de um polímero a partir de duas espécies de monômeros. Pessoal, formação de um polímero a partir de duas espécies de monômeros. Então, esse segundo quadro aqui talvez possa confundir um pouco você. Você que, né, vai resolver a questão aqui, às vezes confunde um pouquinho. Mas só você ficar bem de olho, dá uma olhada bem aqui. Não olha nas pontas, não, que as pontas dificultam, né? Porque o polímero vai crescer, tá certo? Então, olha um pouco mais para o centro, né? Não tanto para as pontas, para você enxergar de que partes, de que monômeros foi formado o polímero, né? Se você olhar mais para o meio, você vai ver o quê? Ó, bolinha azul com branquinha, branquinha com azul, azul com branquinha, branquinha com azul, vai, branquinha com azul, azul, branquinha com azul, ó, azul com branquinha, vai, olha bem para você ver, ó, azul com branquinha, branquinha com azul,
branquinha com azul, você percebeu? Então, às vezes, você ficar meio ligado aqui nesse esquema aqui, nesse aqui, você pode ser induzido a erro, né? Tá certo? Mas se você olhar mais para dentro aqui do polímero, onde eu estou mostrando, ó, você vai ver que você está interligado bolinha branquinha com azul, tá? E azul com branquinha, olha lá, ó. Azul com branquinha, branquinha com azul. Olha lá, branquinha com azul, azul com branquinha, sempre. Então você tem bolinha, né? Nessa alternância, né? Você tem branca com azul e azul com branca. Bolinha azul, ó, azul com branquinha, branquinha com azul, só. Você não tem outra combinação aqui, ó. Tá? Então, se você ficar meio ligado aqui nesse esquema aqui, ou nesse, você é induzido a erro. Então, cuidado, tá? Então, tem que ter uns cuidados aí, tá? E a análise é tão simples, né, pessoal? Se for parar para pensar, né? A hora que você olha bem no polímero, você só tem interligação de azulzinha com branquinha. Azulzinha com branquinha, branquinha com azulzinha, tá vendo? Branquinha com azulzinha, azulzinha com branquinha, tá certo? Então, é monômeros diferentes, moléculas diferentes, ou íons, né? Tá bom? Então, por isso que você tem aí a formação de um copolímero, formado de espécies diferentes, tá joia? Deu para entender, né, gente? Bom, a letra C não vai poder ser, né? Porque fala aqui, ó, fusão de uma mistura de dois sais com aumento de temperatura. Pessoal, não é fusão de mistura de dois sais. Se você olhar no quadro aqui, ó, esse segundo quadro aqui, tem mais de uma substância, né? Isso é uma substância, isso é outra já, né? Tá certo? Né? E aqui você tem o quê? Você acabou de ver, né? Que você tem duas substâncias só. Bolinha branquinha com azul somente. Só interligação, né? Só interligação de branquinha com azul e de azul com branquinha, tá certo? Então você não tem, né? Você não tem aí a fusão de uma mistura de dois sais, né, pessoal? Né? Você tem substâncias simples se interligando, né? Então, substâncias simples interligam com outra, né? Ó, a bolinha branquinha, substância simples, a outra também, tá vendo? Então, substâncias simples interligam com substâncias simples, tá? E no sais, por exemplo, você teria que ter diferenças, né, pessoas? Você teria que ter, por exemplo, NaCl e assim por diante, e outros tipos aí, né? Mas ficou claro aqui que não deu para, não deu, né? Para entender. Pelo segundo quadro já mostra que não pode, né? Agora que você vira o segundo quadro, você já tem um monte de substâncias interligadas aí, tá bom? Bora? A D também não pode ser, porque os esquemas representam misturas e não substâncias puras, né? Então, né, os esquemas representam misturas e não substâncias puras, né? Se você for olhar, né? Aqui, ó, nesse quadro aqui tem uma mistura de substâncias, né? Branquinha com azulzinha. Aqui também, mistura de substâncias, tá joia? E a letra E, né? Falsa porque você tem anéis comuns, você não tem anel benzeno. Benzeno tinha que ser C6, tinha que ter 6 carbonos aqui, né? Tá certo? E com duplas ainda, tudo, né? Então, não tem anel aromático aqui, tá bem? Bom, pessoal, vamos fazer mais um aqui. Então, esse aqui é esse exercício da Unicamp, né? Caiu em 2021. Ele fala que o estudo aí avaliou, né, determinados plásticos degradam na água do mar quando expostos à luz ultravioleta, né? Os plásticos estudados foram o NPG, tá certo? O EPS, o PP e o PE, né? Aí falou que considerando somente 2% do plástico despejado no mar está à deriva, né? E esse estudo tentou descobrir para onde vão os microplásticos no ambiente marinho, né? Um dos resultados daí, ó, do estudo, né, mostrado nos gráficos abaixo. Nesses gráficos, você observa o quê? Produção de carbono orgânico dissolvido, né? Carbono orgânico dissolvido por grama de carbono, né, na amostra de plástico utilizado, tá certo? E aí, para você analisar aqui e ver as alternativas, né? Então, o que a gente observa? A gente observa primeiro aqui essa reta, né? Então, essa reta no NPG indica degradação constante, né? Beleza? Então, né? Então, já falou, a letra A aqui já está fora, né? Para os 4 plásticos, a velocidade de degradação aumenta. Não, então a degradação aqui já é constante, nada a ver, tá certo? E se você for olhar aqui, ó, após 50 dias do NPG, ela é degradado 12 miligramas, né? 12 miligramas. Faz o mesmo raciocínio agora para os outros. Agora nos outros aumenta, né? Essa curva aqui nos outros realmente, a velocidade de degradação aumenta, mas aqui nesse primeiro não, que é constante, né? Faz uns outros para você ver. O EPS, ó, após 50 dias, mais ou menos aqui uns 45 miligramas de carbono orgânico dissolvido por grama de carbono, né? Por grama de carbono, tá certo? Na amostra utilizado, né? Por grama de carbono na amostra de plástico que foi utilizado aí, tá bom? Faz para os outros, você já pegou o jeito, né? Você pegar aqui o PP, ó, após 50 dias, né? Você vai ter 20 miligramas, né? Tá certo? O que está falando aqui, ó? Observa as produções de carbono orgânico dissolvido, né? Então, você tem carbono orgânico dissolvido aí, essa quantidade de carbono orgânico dissolvido, né? É de 20 miligramas, o PP, tá certo? E do PE, você vai ter após 50 dias aí mais ou menos aqui 2,5 gramas de
carbônico orgânico dissolvido aí, belezinha? Bom, então, conclusão. Você vê que o EPS aqui, né, olha lá, ó, né? Ó, para 3 plásticos, a velocidade de degradação aumenta, né? Esse, claro. Com o tempo de exposição, né? Essa velocidade de degradação vai aumentando, né? E após 50 dias, essa degradação de cada um deles, né? E após 50 dias, a maior degradação é do EPS mesmo, né? Pessoal, deu para pegar? Né? Bora, vai lá, vai lá. Então vamos fazer. Qualquer coisa você pausa e volta de novo aí, leia com calma o texto, né? Tá bom? Beleza? Olha esse outro aqui. Esse exercício aqui não foi tão complicado, viu, pessoal? Tem um anterior que também não, né? Só que às vezes fica perdido, né? Olha lá, os benefícios da reciclagem são consideráveis, tal, uma sensação de realização pessoal, de vinda de uma responsável disposição, né, de embalagens e demais produtos plásticos, né, separados do restante do lixo, tal. E aqui a seguir, né, registra, né, o consumo e o destino de materiais plásticos nos Estados Unidos da América, o que não é muito diferente dos outros locais do mundo, né? Então você está aqui os anos, né? Tá aqui o reciclado, combustão, aterro, né? Então vamos olhar aqui. Então, de acordo com o consumo de plásticos, vem aumentando, ó, de acordo com a figura, o consumo de plástico vem aumentando, mas o percentual de plástico que vai para os aterros sanitários vem diminuindo. Pessoal, o percentual que vai para o aterro sanitário, essa cor aqui, ó, não vem diminuindo, né, gente? Ó, para você ver aqui, ó, né? Percebeu? Então, o percentual que vai para os aterros vai aumentando, né? Aqui a cor, essa cor. Tá vendo aqui, ó? Beleza? Bom, vamos embora. Assim como o percentual de plástico que vai para os aterros, ó, consumo de plástico vem aumentando, assim como o percentual de plástico que vai para os aterros sanitários, né? Pois há um aumento menor dos percentuais de reciclagem e de queima. O aumento de reciclagem, né, e de queima. Pessoal, reciclagem, ó, você vê que, apesar de pouco, vem aumentando aqui, ó, né? E a queima, combustão também, ó, tem uma tendência de aumento, né? Então, falsa também. O gráfico mostra que é um aumento maior, mas não muito significativo, né? Mas maior, né? É maior em relação ao lixo que vai para o aterro, né? Tá certo? O lixo que vai para o aterro, né? Tá aqui, ó. Beleza? Então, a reciclagem aqui e a combustão, ó, você vê que tem um aumento maior em relação ao lixo que está indo para o aterro, tá joia? C, a quantidade de plástico que vai para os aterros, ó, o consumo de plástico vem aumentando, né? Mas a quantidade de plástico que vai para o aterro sanitário vem diminuindo, devido ao aumento maior dos percentuais de reciclagem de queima. Turma, falsa, né, gente? O gráfico mostra que a quantidade de plástico que vai para o aterro sanitário vai aumentando. Aqui falou que a quantidade de plástico que vai para o aterro vai diminuindo? Lógico que não. A quantidade de plástico que vai para o aterro sanitário, ela vai aumentando, né? Beleza? E o consumo de plásticos vem aumentando, assim como a quantidade de plástico que vai para o aterro sanitário, mesmo com o aumento dos percentuais de reciclagem e queima, né? Então, o aumento de plástico vem aumentando, né? Mesmo com esse aumento, né, de plástico, da quantidade de plástico que vai para o aterro sanitário, né? Tá certo? Né? Tá certo que vai para, tá vendo? O consumo de plástico vem aumentando, assim como a quantidade de plástico, né, que vai para o aterro sanitário. Beleza? Então, tranquilo, né? Mesmo, né, com um pequeno aumento aí da reciclagem e queima, né, pessoal? Tá joia? Que é a correta. Meninos, então chegamos em outro aqui. Ô, gente, esse aqui é um pouquinho meio chatinho, né? O exercício, ele fala aí da bola de futebol usada na Copa 2018, né? Tá certo? Foi chamada de Telstar 18, né? Essa bola contém uma camada interna de borracha, né? Que pertence a uma classe de polímeros genericamente chamada de EPDM, né? A forma estrutural é um exemplo desses polímeros, está aqui, né? Então, vamos lá. Então, o que é um homopolímero? Um polímero é formado por monômeros iguais. Então, esse monômero forma isso, né? Então, se você parar para pensar, a dupla ligação se quebra e se abre, né? Então, se abre, vai quebrar a ligação, né? Então, se abre. Isso aqui é um radical, um grupo, né? Um grupo, né? Então, a ligação se abre aqui, aqui, e fica esse grupo. Para você entender melhor, só para lembrar, homopolímero é formado por monômeros iguais, tá joia? Então, aqui, ó. Polímeros podem ser produzidos pela polimerização de compostos insaturados monômeros, como exemplificado para o polipropileno aqui, ó. Foi exemplificado aqui, tá? Vamos entender como é que funciona isso, né? Então, copolímero é formado por monômeros diferentes, né? Então, quer saber aqui, ó, quais os monômeros que podem ser utilizados na preparação do copolímero EPDM. Então, quais deles aqui, ó? Tá vendo, ó? Tá vendo? Quais deles? Monômeros diferentes vai dar um copolímero. Bom, turma,
para entender a primeira parte, para você fazer, você tem que fazer um raciocínio inverso, né? Então, por exemplo, isso produz isso, foi dado no texto. Mas o que é isso? Ó, isso aqui é exatamente, ó, olha aqui, ó, CH2, CH, CH3, certo? Deixa eu virar para você ver, ó. Eu estou virando para cima simplesmente, ó, só virei. Só virei isso aqui para cá, só virei a molécula, né? Se você olhar na molécula, né? Tá certo que eu fiz? Eu virei ela assim e assim, tá joia? Só para você entender melhor o esquema aqui que foi dado. Olha só, tá vendo? Para você entender melhor o que foi dado aqui. Então, esse aqui que está para cima é um CH3. Esse aqui que está aqui é um CH, certo? Aí a ligação dupla quebra e abre aqui a cadeia. Esse aqui é o que abriu a cadeia. Ligação π, aqui o elétron abre a cadeia, beleza? E de cá também vem para cá e abre a cadeia. Então, esse esquema que foi dado aqui é exatamente isso. Tá joia? Para você entender, para você poder continuar. Olha lá para você ver, ó, tá vendo? A ligação π se abre, beleza? Então, eu fiz assim para você entender melhor. O certo disso é pausar o vídeo e tentar fazer no papel, tá? Porque olhando assim direto, não sei se dá para pegar, né? Tá joia? Porque o que eu fiz daqui para cá, que o texto deu, foi isto. Então, isso aqui é isto. Eu apenas inverti a ordem da molécula e fica do mesmo jeito, ó, tá vendo? Para você entender por que chega nessa estrutura aqui, ó. É igualzinho, ó. Tá vendo? Olha aqui, ó. Beleza? Espero que você tenha entendido, né? Que ligação π se abre, né? Olha lá, ó. Beleza? Tranquilo? Então, agora você tem que desmontar esse polímero, gente. Então, o polímero foi dado em um raciocínio de trás para frente, tá certo? Então, ó, aqui você já tem que sacar o quê, ó? Que aqui foi ligação aberta, aqui tinha uma dupla, ó. Beleza? Tinha uma dupla aqui. Aqui, ó. Aqui, por exemplo, uma ligação que abriu aqui, então aqui tinha uma dupla. Se você sacar, isso vai te ajudar pra caramba, mas muito mesmo, tá? Então, vamos lá. Aí, pra você ver, ó. Aqui, se você vier nessa primeira parte, a mesma coisa aqui, ó. Essa parte como que a gente mostrou lá, ó, tá vendo? A parte para cima, para cá e para cá. Então, essa parte aqui é a ligação que abriu. Então, aqui você tinha uma dupla. Beleza? Tá? Então, vamos lá. Olha lá. Mesma parte que foi dada para você no texto. Ó, tá vendo? Para cima, aqui para o lado, para cá e para lá. Tá? Viu só o que eu fiz para você? Aí, mesma coisa de cá, ó, tá vendo? Ó? Então, o que que originou essa parte? Exatamente o que eu mostrei para vocês. Isso aqui, ó, C, aqui, ó, CC, CH2, CH, CH3, tá vendo? Ó? Né? Então, viu só? Então, aqui tinha uma dupla, como eu falei, ó. Tá vendo aqui, ó? Dupla. Essa ligação, né? Essa ligação se abre aqui, ó. Então, o elétron vem para cá, a ligação se abre. Então, fica, ó, se abriu, essa parte é essa vem para cima, e a outra parte abre para cá, o outro elétron da dupla abre para cá, percebeu? Então, você tem esse monômero, beleza? Mesma coisa do de cá, percebeu? Agora, vamos lá, vamos continuar. Claro, o outro monômero você nem discutir, só de você olhar lá, você vai ver que essa parte aqui, ó, tá vendo essa ligação que abriu aqui e aqui? Então, aqui tinha uma dupla, ó, no monômero. Por quê? Porque ela se abre para cá, e o outro elétron se abre para cá. Então, esse aqui é o monômero, percebeu? Esse aqui eu acho que era mais fácil de ver, viu, gente? Tá? Porque tem que ter um monômero com dupla. Então, esse aqui foi o primeiro, esse aqui foi o segundo, e agora? Não sei qual que é a ordem lá, né? E aí, como é que você vai enxergar o outro? Ó, se você enxergar o outro, pessoal, aqui tinha uma dupla aqui, que eu falei, ó. Se abriu aqui, então tinha uma dupla aqui. Se abriu aqui porque tinha uma dupla aqui, tá certo? Então a dupla se abre para cá e se abre para cá. Então você tem outra parte ali. Já deu por exclusão, mas ó, acabei de falar aqui, ó, tá vendo? Ó? Se abriu aqui, então você tinha uma dupla aqui. Então essa dupla que tinha aqui no monômero, abriu para cá e abriu para cá. Então dos dois lados aqui. Não sei se deu para você pegar. Olha lá para você ver, tá vendo? Ó? Exatamente. Aí se você voltar, você tinha isso, ó. Tá vendo? Ó? C dupla C, ó. Ó, C dupla C, ó, C dupla C, tá certo? Então aqui, ó, abre para cá, que é essa ligação que abriu, abre para cá o elétron que abriu, percebeu? Então você chegou nessa parte. Bom, então já deu a letra D por exclusão. Aí você dá uma voltadinha aqui, deixa eu voltar para você. Aqui, ó, deu letra D por exclusão, né? A ordem seria lá, olhando lá, seria esse, depois esse e depois o monômero aqui, esse daqui, né? Beleza? Você vê que alguns aqui estão meio fora de cogitação, né, pessoal? Tá? Mas o certo aí é você devagarzinho, né? Entender esse aqui que eu fiz, ó. Belezinha? Para você sacar, pra você saber olhar nisso e voltar para cá, ó. Tipo aqui, ó. Se olhar nessa estrutura, saber que aqui essa ligação está abrindo. Essa ligação aqui abriu da dupla. Essa aqui também. Então você tinha o quê?
né? Você tinha simplesmente, ó, simplesmente essa parte e essa daqui, ó, essa parte para cima e essa aqui, ó, né? Então você tinha uma dupla aqui, ó. Uma dupla, ó, CC com dupla e uma parte para cima, porque aqui foi aberto. É você tentar olhar nisso e enxergar isso, mas você tem que fazer esse processo que eu fiz aqui, ó. Ó. Olha lá, para você entender, ó, ó. Por que que isto é isso que deu no texto, né? Aí eu dou uma viradinha nela, só para você sacar melhor como é que era, ó. Tá vendo, ó? Aí você olhando na estrutura, você vê CCC, ó. CCC, aqui, ó. C, olha lá, deixa eu mostrar, ó. Olha lá, tá vendo? Olha lá, CCC. Tá vendo? CCC. Então aqui a ligação se abriu, se abriu. Então era CC dupla C. Aqui, ó. CC, ó, CC dupla C. Percebeu? Bom, e aí você tenta desmontar o polímero, tenta fazer esse raciocínio que eu mostrei para você, que esse aqui é um pouco chatinho, viu? O que eu acabei de fazer é exatamente isso, ó. Aqui, ó. Deixa eu voltar. Aqui, se você olhar aqui, por exemplo, ó, né, o que que você tem, né? Você tem exatamente essa parte aqui, ó, que eu mostrei para vocês, olha lá, ó. Aí tá vendo, ó? Você tem essa parte aqui, ó, vem para cima, para cá, aqui já a ligação se abre aqui, e aqui ele se abre aqui, percebeu? E aí você faz esse raciocínio aí, né? Inverso, voltando, ó lá, essas duas partes, o que que deu origem a ela? Esse monômero aí, ó, certo? Aí você continua. Aí o outro monômero só pode ser esse daqui, ó. Então tinha uma dupla aqui, ó, igual esse aqui, ó. Então essa dupla se abre aqui e se abre aqui. Aqui, ó, dois chifrinhos aqui, ó. Legal? Tranquilo? Então já deu a letra D por exclusão aí, se você for olhar, tá? Mas tem mais dois aqui, né? Mesma coisa, se pegar essa parte que essa parte aqui, ó, era tipo isso aqui, ó, tá bom? Ó, olha lá. C, C dupla. Aí essa parte que abriu e abriu são os dois elétrons pi. Olha lá, olha aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você tinha exatamente isso, ó. C, C, C dupla. Tá vendo? Aí abre uma ligação para cá que é essa, e abre outra para lá que é essa. Tá bom, turma? Gente, espero que tenha entendido essa parte 2 aí, exercícios muito legais aí que vale a pena estudar, tá bom? Gente, muito obrigado, fique com Deus, Senhor Jesus abençoe vocês, tá bem? Até mais. Fui, pessoal. Um abraço.